Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 13 de março. E nós estamos vivendo justamente a quarta semana do tempo da Quaresma. E vamos meditando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 5, os versículos de 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava a Deus de seu Pai, dizendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo, concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do Homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Caros irmãos e irmãs, Jesus se apresentava verdadeiramente como o Filho de Deus e dizia de sua unidade com o Pai. Aquele que se opunha, ele sabia disso, mas de modo algum aceitava. Não tinham eles os olhos para ver o que Jesus fazia e nem ouvidos para ouvir a palavra. Não acolhiam a graça divina diante deles, a salvação de Cristo que ele nos trouxe. As rejeições a Cristo, ao Evangelho, a recusa de Deus em nossos dias, têm também a mesma cor. Aqueles que não
aceitaram no Cristo como o Filho de Deus. Jesus disse: em verdade eu vos digo, quem ouve as minhas palavras e acredita naquele que me enviou, possui a vida eterna. Os ouvintes percebiam que Jesus se fazia igual a Deus Pai. Ele não se apresentava como simples profeta, mas dizia que era Deus. Se cremos na divindade de Jesus, então suas palavras têm para nós o valor absoluto de tudo o que é divino. Não apenas nos promete a salvação, mas dura para sempre se acreditamos em Jesus e estamos salvos do poder do maligno e da morte eterna. O apelo do profeta Isaías é vigoroso. É para os que vivem no exílio, provoca em compreender uma tarefa que requer esforços de cada um de nós e dos desterrados. A restauração do povo de Israel e a visão paternal de Deus encontra em ruínas. A voz profética de Isaías nos leva em conta a contrariedades. Tudo se facilita e se deve atender à convocação e deixar de lado qualquer resistência, porque Deus vem transformar em realidade tudo aquilo que parece uma ilusão. Do mesmo oráculo, podemos aprender que a reestruturação consiste em restaurar o país e socorrer principalmente os pobres e os desamparados. Cada vez que nos informam de alguma mega obra ou reforma que vão trazer o progresso e o desenvolvimento à nossa terra, deverá se repetir o motivo da empresa divina, ou seja, Deus age para restaurar as pessoas, especialmente as pessoas desvalidas, os pobres e aqueles que não têm nada de bem nesse mundo, mas procura viver sempre a graça de Deus que termina o projeto de salvação de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, nesse tempo quaresmal, precisamos justamente de meditar na insistência dos textos dos evangelhos que vão nos levando justamente a meditar na necessidade de renovar a nossa fé. Jesus, de fato, é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade. E ele veio, assumiu a cruz, o sofrimento, a morte, para salvar a humanidade. E como diz o texto, todo aquele que nele crê será salvo. Vamos pedir na nossa oração, nesse tempo quaresmal, que ele reforce a nossa fé, para que assim nós possamos viver passando pelas dificuldades próprias da nossa vida humana, mas construindo o nosso futuro, que é a nossa salvação. Peçamos pelos nossos irmãos os enfermos, pela paz no mundo, pelas vítimas de tanta violência. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém.